uma professora. Existe uma função, seja a dor do crescimento, a dor que você não está espiando nada, você não está pagando nada. É aquele peso da academia para você desenvolver os músculos espirituais. Sim. Seja a dor reparação. Existe uma função, nenhuma dor é aleatória. O sofrimento pode até ser opcional. Às vezes a dor vem e você fica rodando ali no sofrimento porque é a sua forma de lidar com as coisas. Quando você entende essa função, quando você entende essa metodologia pedagógica, o seu olhar tende a ser de maior gratidão. Porque, inclusive, eu perguntaria a vocês e a todo mundo que está em casa nos acompanhando. Olha para a sua vida, para os anos que você viveu nessa existência até agora e me diz, se tudo que diz respeito a episódios desafiadores, desconfortáveis e mesmo dolorosos, fosse retirado da sua vida, jura que você seria quem você é hoje? Com certeza não. Com certeza não. A gente é... Com certeza não. A gente é... Hoje eu sou, o Messias que é hoje, é fruto de tudo que eu vivi, Do Messias né? de onde? De tudo que o Messias viveu até agora, né? Então, eu seria outra pessoa, possivelmente outra pessoa. É. Melhor? Não sei. Nem Provavelmente não. Provavelmente não, porque a dor nos ensina, nos dá muita lição. Na palestra ontem lá no Anjo Gabriel. Uma pessoa me procura no atendimento fraterno, após uma palestra, e ela fala assim, Larissa, olha, eu sei do meu histórico passado, eu sei que na última existência eu fui suicida, e nessa existência eu vivo uma depressão crônica, nessa existência eu tenho um transtorno de personalidade X, eu tenho filhos, eu tenho minha família, eu cumpro ali as coisas, mas eu cumpro me arrastando. Eu não consigo ter alegria de viver, eu não consigo me sentir verdadeiramente grata. Eu olho e falo, eu deveria me sentir feliz. Eu deveria me sentir grata, meus filhos com saúde, eu não consigo sentir isso de verdade, por mais que eu saiba que eu deveria. E aí eu meditei alguns segundos para responder e me veio a seguinte fala na minha cabeça para eu falar com ela. Falei assim, minha filha, os seus benfeitores espirituais, quem combinou essa existência com você, sabe quem você é. Sabe de onde você veio, sabe onde você pode chegar, mas sabe onde você está agora. A principal tarefa de alguém que suicidou na última existência não é se alegrar e agradecer pelo que tem agora. É não suicidar. De novo. Então, talvez, tudo que eles estão te pedindo é assim, sustenta, minha filha. Não precisa sorrir, não. Só sustenta. Sustenta essa existência do jeito que está. Porque o seu tratamento é estar na vida. O seu tratamento é suportar o peso da existência. O primeiro desafio de qualquer encarnado era... O homem não era espírita, a mulher uma trabalhadora espírita. Não é uma história verídica, não é um conto. Desses estilos de irmão X. E aí eu sei que essa trabalhadora espírita, o marido não queria que ela fosse para casa espírita, e ela ia, e trabalhava na sopa e no bazar. E aquele casamento infeliz, ela não olhava, não conseguia nem escutar a voz do marido, de tanto que ela já tinha aversão a esse marido. E toda vez que alguém falava, mas por que você permanece? Ela dizia, é a minha cruz. Eu tenho que carregar a minha cruz até o final. E aquele casamento infeliz e tal, levou 50 anos de casamento. Voltam os dois para a vida espiritual, para aquele momento de acerto de contas, vamos dar uma olhada aqui como é que foi essa ida na Terra. E ela se sentindo agora liberta, vitoriosa, eu aguentei 50 anos a minha cruz, porque eu que aguentei, não foi ele que me aguentou, né? E os benfeitores falam assim, minha amiga, o aproveitamento foi muito baixo. Você agora vai ter que voltar para aprender a amar a cruz, não adianta só carregar. Então existe um grande auto-engano quando a gente acha que é só suportar o outro, que é só aguentar o outro. Quando nesses momentos. É como eu brinco com os pacientes, né? Dá uma reclamadinha, dá uma reclamadinha para desanuviar. Eu tenho um grupo de amigas muito íntimas, que são até psicólogas também, elas, inclusive uma é espírita, outra não é espírita. A gente tem um WhatsApp e às vezes a gente manda podcasts. Não sei se vocês sabem como é isso. Você grava um áudio muito grande, ele vira um podcast. Vira um podcast. Tá certo. E teve uma vez... Conhece muito? Tem esse e tem esses outros podcasts. E às vezes eu mando um podcast de 5 minutos, só lamuriando. Depois que eu mandei, eu até... O pessoal coloca na velocidade 2.0. Depois que eu mandei, às vezes eu escrevo embaixo assim, nem precisa escutar.
Não vou apagar, porque se eu apagar, vocês vão ficar curiosos. Mas assim, nem precisa escutar. Depois que eu gravei, eu já me resolvi. Você desabafou. O adulto caminhando pela vida igualzinho à criança. Seria uma positividade tóxica? Sim, tem os dois lados. Tem a que são os excessos, as polaridades excessivas, que não são o equilíbrio. Por um lado é a polaridade, essa polaridade tóxica, que é essa positividade tóxica, que inclusive você se exige uma coisa e na verdade você nem sente aquilo de verdade e principalmente exige do outro, isso que você não dá conta. E existe o outro lado, que é um lado também de inconsciência, que é quando você nem entende que aquilo é importante ainda. Então você talvez passe pela nossa cabeça alguém assim, ou talvez não passe ninguém, porque seja a gente que seja assim. Aquela pessoa que está o tempo inteiro se relacionando com a vida, como se os outros tivessem obrigações para com você. Então, se você está no mercado, se você está algumas semanas eu fui para Franca e teve um caos lá em Congonhas, aquelas coisas que vocês devem conhecer, né? E cancela, fecha o aeroporto, aí cancela voo, tal. O quanto de adulto que tinha descontando toda a sua raiva nos funcionários, exigindo que o funcionário resolva a sua vida, que o piloto dê um jeito de pousar, né? Porque você tem que atender o seu compromisso. Isso é ingratidão. Essa postura de muita exigência para com o outro é uma postura de ingratidão. Ou seja, você tem que trabalhar arrogância, você tem que trabalhar uma série de sentimentos. Sombras. Não é isso que vai nos fazer. Se eu acho assim, nossa, está acontecendo isso na minha vida, eu não tenho direito de reclamar. Eu tenho um paciente que eu recebo assim. O conflito da pessoa, ela está realmente vivendo um momento desafiador, mas ela leu sobre gratidão, ela é espírita, ela é cristã e ela acha que não tem direito de reclamar, não tem direito de nem na terapia dela falar, tá difícil, não estou aguentando. Mas será que isso também gera um sofrimento? Será que também não é uma questão... E eu vou fazer uma meia-culpa de nós, doutrinários espíritas, né, que seguimos a doutrina espírita, a tudo dar graças, né? Tudo que vem é para evolução. Então você acaba incutindo na cabeça das pessoas que aceita que dói menos, entendeu? E como a Larissa falou, não, nós temos que ter esse olhar de tipo, tá difícil para mim. O que o nosso modelo e guia nos mostra é o dar graças, aceita que é tudo isso, é verdade. Mas volto para a proposta de Joana. Olha para onde você está. Você jura que só tem 3 degraus que te separam de Jesus? Por que será então que ele mandou os discípulos? Será que você ainda não está tipo Tomé? Será que você ainda não está tipo Simão, na época da negação, impaciente com o perdão? Então, se você reconhece onde você está, você vai vislumbrar esse lugar da aceitação, do tudo dar graças, da pura fidelidade. Você vislumbra isso, mas você tem que entender que entre onde você está e o que você aspira, o que você admira, há uma trajetória. E se você está numa situação que ainda não consegue ser grato pelas dores, o objetivo é esse, não deixa de ser. Mas se eu ainda estou distante, talvez nesse caminho, inclusive para sustentar o que eu preciso sustentar, talvez eu precise na minha terapia dar uma desabafada, dar uma reclamada, nem que seja para depois falar, nossa, agora estou melhor, sustento, caminhar mais um pouco nesse desafio. Só um minuto. Certo, funcionou. E é sobre isso, a sua pergunta é sobre isso e eu costumo contar uma história, porque me perguntam muito isso, inclusive no direct, nas redes sociais, como é que você dá conta? Como é que você administra todas essas coisas? Que hora que você escreveu um livro, né? Com 3 filhos, trabalhando, viajando. Que hora você dorme? Porque, se é que você dorme. Se é que você dorme. Aliás, durante o sono você também trabalha, lógico. Diz que, né? Diz que, não lembro, mas deve ser, tomara. Ainda bem que você não lembra, senão você ia ficar cansada, acordada, verdade. Mas a primeira coisa que eu costumo dizer é, eu não dou conta. E eu costumo contar uma história de quando eu fazia estágio. Eu trabalhei na Ford como estagiária lá na Bahia, quando tinha fábrica. E todo dia, quando eu chegava, eu ficava 6 horas e as outras pessoas ficavam 8 horas. Então, naquelas 2 horas que eu tinha tentado dar conta das minhas demandas no RH, quando eu voltava, minha mesa estava toda de post-it de novas demandas. E eu virava para o meu supervisor e falava, mas como que eu vou dar conta disso? E aí ele me falou uma coisa nessa oportunidade que eu carrego hoje, tantos anos depois, para a vida. Ele disse, Larissa, pratos vão cair. Todos os dias pratos vão cair. É impossível
você equilibrar todas essas demandas é impossível para qualquer pessoa. Mas você precisa saber, todo dia, que prato pode cair, que prato não pode cair. E quando se separaram, desenvolveram uma relação amigável, convivem até hoje, fazem aniversário do filho junto, inclusive um mora numa rua, a outra pessoa comprou uma casa na mesma rua para o filho conseguir ali compartilhar das duas famílias com tranquilidade. E olha que interessante, isso foi fruto do divórcio, porque no casamento a amizade não existia. É sempre que isso vai ser possível? Não, nem sempre. Às vezes a gente vai separar e a briga vai continuar. Mas precisamos entender os nossos limites e o limite do outro para não piorar para todo mundo. Na realidade, o relacionamento, seja de casal, amizade, trabalho, ele tem que ser laços e não elos, né? Nós. Porque o elo você não rompe, é obrigado, e os Sim. laços você pode se desfazer, Sim, né, Cláudia? porque às vezes a gente até percebe, não que chegou lá, mas percebe o esforço hercúleo que você está fazendo para não responder no padrão que você responderia antes. Mas quem está ao seu redor não está vendo o seu desafio interno. Então ainda vai olhar para você e falar assim, Newton, não é você que estava lá no podcast falando um monte de coisa? E agora está assim? E não sabe que... Na rua. Exatamente. E não sabe que o que veio para você fazer era pior. Aquilo que você fez talvez já seja até uns 3 passos além do que você faria antes. Mas quem está olhando de fora não tem acesso a isso. Desmotiva, né, Larissa? Não, é desmotivado. Não deve. Se a gente for guiado pelo olhar e pelo aplauso do outro, se a meta for ser visto como homem de bem, vai desmotivar. Mas se a meta for eu comigo mesmo, eu com Deus, eu com Jesus, talvez não desmotive. E talvez até essa palavra ela choca um pouco, né? Mas tem um pouco de orgulho de mim. Não vaidade, né? Porque as pessoas falam, não, orgulho, não. Eu não posso ter orgulhos. Não, o orgulho a gente tem que ter, né? Não o orgulho da vaidade em si, mas saber que eu estou me esforçando, que eu estou conseguindo, né? Nós que eu estou tentando. Que ter um orgulho da gente. É a gente medida, fala orgulho, né? que não tem outro nome para dar, mas né, seria você realmente estar satisfeito. Pô, vamos mudar o orgulho e falar, eu estou satisfeito comigo, com o meu esforço, né? Sim. Mesmo que eu não receba um aplauso, nem uma estrelinha de ninguém. Se gostou ou se interessou, assista aos episódios completos no nosso canal do YouTube. Acesse nosso canal, inscreva-se, curta, compartilhe e ajude nosso canal a crescer divulgando a doutrina dos espíritos.